Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão aqui, que vieram nessa noite fria aqui para Londrina, saindo de vários rincões do Brasil, para prestigiar esse evento que eu considero um marco, um evento que eu considero que pode ser uma semente que irá frutificar positivamente num país que tem sido tão castigado, justamente nas áreas da educação, do direito e da alta cultura. A educação no Brasil se degradou para doutrinação, o direito se transformou em instrumento revolucionário, não é mais direito, e a alta cultura se tornou sinônimo de elitismo, se tornou sinônimo de opressão, de fomento de desigualdade. Eu, por isso, me sinto muito honrado de estar aqui. Eu quero cumprimentar também o professor Edilson Bonfim, que muitas vezes me salvou nos plenários do júri aí com as suas obras. E, ultimamente, tem servido não só de inspiração, mas também como um exemplo a ser seguido pelas suas palestras que tenho assistido. Recentemente assisti lá no Rio Grande do Sul, no Ministério Público, uma palestra que foi talvez uma das melhores que eu já tenha visto na minha vida, e que ela foi um banho na minha alma que estava se sentindo tão suja por tudo que eu estava vendo anteriormente à sua fala naquele dia. Uma alma que ficou lavada por verdades e mais verdades que foram ditas justamente para quem precisa ouvi-las. Aquele momento foi um momento de êxtase místico, metafísico para mim. E eu nunca vou esquecer disso, e eu quero lhe agradecer também por isso e por tudo mais. Um homem que fala com o coração na mão, um homem que não tergiversa, um homem que serve, portanto, de exemplo para todos nós, e que é exemplo para todos nós aqui. Um outro exemplo que eu gostaria de dar é de uma pessoa que, sem ela, nós não teríamos esse evento acontecendo, que é a Cláudia. A Cláudia, que Edilson falou em voluntários da pátria. Aqui ela não é uma voluntária da pátria, ela é uma general, uma líder, que conseguiu mover céus e terras para que a gente tivesse esse evento aqui. Quando eu coloquei no meu Facebook que teríamos hoje aqui esse evento, uma aluna de uma faculdade de Direito lá de Porto Alegre, ela me fez uma pergunta, minha amiga no Facebook, ela me perguntou: e quando teremos isso em Porto Alegre? Eu tive que responder para ela o dia que nós tivermos uma Cláudia Piovesan em Porto Alegre, porque estão faltando pessoas como a Cláudia para dar a sua cota de sacrifício contra tudo e contra todos, levando adiante projetos que por vezes parecem inimagináveis. Então, eu sugiro essa salva de palmas para ela mesmo, porque é muito merecida. Pode passar para o próximo, por favor. E como nós estamos falando de uma guerreira aqui, nós estamos falando em guerra. Porque nós vivemos sim uma guerra, um momento muito grave que nós vivemos na nossa sociedade. Uma guerra irregular. A guerra irregular é aquela guerra que hoje é chamada de quarta geração, em que muito mais importante do que a vitória militar é a vitória política, é a vitória da conquista dos corações e mentes, é uma vitória cultural, é uma vitória social. Hoje, nós temos uma guerra irregular em que o inimigo ele não tem máscara, ele não tem rosto, ele está mascarado, ele está surgindo de surpresa, não é mais um combate de um exército contra o outro. Hoje nós enfrentamos essa guerra irregular como os gladiadores antigos enfrentavam as suas batalhas, mas nós estamos enfrentando um inimigo fluido, que nós não enxergamos, e que está ganhando a guerra justamente por isso. Ele tem menos poder militar, mas ele atua com mais liberdade, ele atua porque a guerra irregular ela é assimétrica. Os revolucionários de hoje, os guerrilheiros, eles podem tudo, e o Estado, para combatê-los, não pode nada, porque nós temos as convenções de direito humanitário que impedem o efetivo combate àqueles que estão desafiando a lei, a ordem,
o próprio Estado de Direito nos seus países. E o Brasil é um exemplo claríssimo disso. Em nome de uma utopia vazia, humanitária, que é erradicar as guerras, nós estamos abdicando do combate. Nós estamos, com isso, gerando um Estado bandido. Um Estado em que os agentes públicos, por não poderem vencer os criminosos, se unem a ele. E estamos instalando no Brasil, através dessa bandidolatria, uma bandidocracia. Um regime mafioso, em que não se consegue mais distinguir quem é inimigo e quem é amigo, quem está do nosso lado e quem não está, por conta de uma infiltração bandida, em que as forças irregulares que combatem nas ruas, elas se juntam com as organizações criminosas que administram de cima a baixo o nosso país. Pode passar, por favor. O nosso grande problema é a corrupção. É verdade, o maior problema do Brasil é a corrupção. Mas não essa corrupção de roubo do dinheiro público que é falada como sendo o nosso grande problema. Esse não é um problema grande se for comparado com a corrupção que Flávio Gordon denuncia nessa obra, que eu recomendo fortemente, a corrupção da inteligência. Porque quando ele fala em corrupção da inteligência, ele fala na corrupção dos intelectuais. Os intelectuais hoje são corruptos, porque eles se vendem a sua alma para doutrinas e ideologias, e ao mesmo tempo que eles se corrompem a si mesmos, eles corrompem a própria capacidade de perceber a realidade, que é uma outra forma de corromper a sua inteligência. Por isso que Flávio Gordon diz que é algo de muito errado, quando a classe falante de um país só consegue dar ouvidos a militantes políticos e movimentos sociais, ou seja, ao povo organizado, e muitas aspas, nesse povo simulacro de povo, como diz o professor Olavo de Carvalho, permanecendo surda a sinfonia do cidadão comum. Pode passar. Nós estamos vivendo uma guerra cultural, e o teórico da guerra, general Karl von Clausewitz, lá no século XIX, ele que era teólogo, ideólogo, o doutrinador da guerra irregular, ele dizia que a primeira vítima numa guerra é a verdade. Numa guerra cultural, mais ainda, porque nós estamos impregnados de ideologia. Ideologia que o próprio Karl Marx dizia que é um vestido de ideias que serve para ocultar um objetivo de poder. As pessoas que acreditam em ideologias, elas não acreditam numa verdade absoluta, elas não acreditam na própria verdade, elas são relativistas e acreditam apenas na revolução. Essa guerra cultural, ela também engloba o nosso direito. E aí o direito se corrompe. A inteligência do direito, ela se corrompe também. E aí nós temos as nossas doutrinas laxistas. Quando eu participei de um debate na Fiesp no final do ano passado, que foi mediado pelo jornalista Ricardo Boechat, eu fui apresentado como sendo um crítico do laxismo penal. O pessoal que me convidou me colocou esse epíteto. O Boechat me perguntou, o que é isso, laxismo penal? Aí eu expliquei que é um afrouxamento no direito penal. O direito penal não serve mais para punir, não há proporcionalidade e acaba gerando um afrouxamento, liberdades indevidas, absolvições indevidas, condenações insuficientes. E isso afrouxa o tecido social e compromete o tecido social. Então é isso. Então é mais ou menos o laxista como um laxante. É exatamente isso, é como um laxante. Eu não sei porquê o laxismo, o laxante, me levou a me lembrar daquele personagem da Grande Família, o Beisola. Não sei porquê isso, eu não vou dizer nem porquê, porque se eu disser eu posso ser processado perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu vou ficar bem quietinho e vou continuar falando. Benedetto Croce nos dizia que o segredo para compreender o sentido de uma doutrina, de um filósofo, de uma pregação, não é analisar aquilo que ele defende, porque todos defendem belíssimos valores, todos defendem direitos, democracia, liberdade, direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Paz, justiça e liberdade é o lema do Comando Vermelho e do PCC. Então, palavras que tentam levantar bandeiras como pretextos ideológicos, elas não explicam nada.
mas a finalidade daquela doutrina é que deve ser perquirida. Então, aí nós temos que entender, à luz dessa valiosa lição, qual é a finalidade das doutrinas laxistas, o garantismo penal, o direito alternativo, principalmente, que graçam no Brasil desde os anos 80. É, gramscianamente, obter uma hegemonia no sistema de justiça criminal, mudar a sua mentalidade, colocar no sistema de justiça criminal a mentalidade revolucionária. Existe uma pessoa sem a qual eu não teria escrito esse livro, o Bandidolatria e Democídio, junto com o meu colega Diego Pesce. Não é só o professor Olavo de Carvalho, sem ele eu não saberia, nem teria certeza se 2 mais 2 são 4. Mas, em relação ao garantismo penal, o professor Gilberto Calado de Oliveira, com sua obra Garantismo e Barbárie, é responsável por eu ter aberto os olhos, porque eu também era daqueles que acreditavam que o Ferraioli foi distorcido no Brasil. Essa obra acabou me despertando para isso, para ver que efetivamente isso não aconteceu. Então falamos de revolução cultural e o direito como instrumento da revolução cultural. E aí nós temos que falar em Antônio Gramsci. Nós temos que falar da sua tese central, que é uma relação inexorável entre cultura e poder. Para derruir a cultura jurídica, o direito como um todo, nós precisamos, sim, nós precisamos modificar a sua cultura. E modificando a sua cultura, nós vamos instrumentalizar o direito para atingir poder. Não só o direito, mas estamos falando do direito aqui. Quem manipula a cultura obtém o poder. E quem tem o poder tem que tratar de continuar manipulando a cultura para se eternizar no poder. Então, Antônio Gramsci pregava a revolução cultural, que é uma revolução que teria que ser levada a efeito por uma infiltração em todos os setores da sociedade, principalmente as superestruturas. Um assalto à família, um assalto às escolas, um assalto à igreja, um assalto a sindicatos, partidos políticos, um assalto às instituições, um assalto à economia, para que se possa obter... Pode passar para o próximo, por favor? Para que se possa obter uma coisa chamada hegemonia. O intelectual coletivo é o grande responsável por isso. A inteligência, o intelectual coletivo, que são todos os intelectuais orgânicos, que pensam de uma maneira só, que o professor Olavo de Carvalho também denominou de imbecil coletivo. Porque eles não pensam com a própria cabeça, eles pensam de uma forma, eles pensam com a cabeça do interesse ideológico do partido. Mas todos pensam igual. Até parece as fake news oficiais da nossa grande mídia. Todos eles têm a mesmíssima opinião. Como é que eles conseguem isso? Por 3 formas de ação. Uma ação política, que é empreendida no meio político. Uma ação social ou cultural, que é empreendida através da própria mídia, do show business, que vai tentar formatar uma cultura, modificar a cultura social da sociedade. E, num nível mais alto, uma ação intelectual, que é empreendida nas universidades, que é levada a efeito num nível, entre aspas, mais alto. A intelectualidade, entre aspas, esclarecida, vai fomentar, introjetar os valores da nova ordem que se pretende implementar. E aí, nós começamos a nossa derrocada da nossa inteligência dentro das universidades, quando se segue à risca a lição de Antônio Gramsci de adoção da seletividade editorial. Isso significa o quê? Que só aqueles que nos servem serão lidos na universidade. Vocês vão fazer a universidade e vão ler só Foucault, Antônio Gramsci, vão ler Habermas, Ferraioli, Zaffaroni, e não vão ter contato nenhum com Olavo de Carvalho, com Edilson Bonfim, com Eric Wegelin, com Roger Scruton, com Thomas Sowell, com ninguém que não seja da patota. Aí eu me lembro até daquela expressão do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que o problema do Brasil não é só a falta de patriotismo, é que no Brasil, em vez de patriotismo, nós temos o patotismo. É só quem é da patota que merece atenção. Com isso aí se obtém uma hegemonia, e essa hegemonia, ela vai garantir que se obtenha o poder de baixo para cima,
né, a partir dessa infiltração, ao contrário do que Marx pregava, vai resultar no controle, o controle da população, o controle dos meios de produção. Não precisa socializar os meios de produção, basta controlar os meios de produção para que se possa ser tão rico, ser tão poderoso economicamente, que dá até, a partir desse momento, para comprar uma estrutura paramilitar para fazer frente à estrutura militar do Estado. Leia-se FARC, leia-se PCC, Comando Vermelho, MST e outros instrumentos, braços armados de um partido revolucionário. Pode passar, por favor. Do jeito que eles colocam a situação e do jeito que a academia tenta fazer parecer e do jeito que os especialistas da mídia colocam, não há alternativas, não há vida fora desse sistema. Desse sistema que o professor Gilberto Calado de Oliveira chama de seita garantista. É uma seita realmente, porque é aquilo que Eric Wegener chamava de ersatz religion. É uma religião disfarçada, que adquire não estudantes, estudiosos, teóricos, mas sim fiéis, dogmatas fiéis a dogmas que são colocados ali como dogmas, porque tu não pode questionar o sistema. Entra aí aquilo que Eric Wegener chama de proibição de perguntar. Quando você vai contra isso, dizendo que há alternativa a isso, que não é, você não é obrigado a ser garantista, eles acabam interpretando que você não gosta das garantias, que você é um desafeto da Constituição. E aí que entra a espiral do silêncio. Então você é silenciado porque você é um sujeito anormal. E todo mundo que pensa como você, vendo você ser repreendido, vai se sentir inibido também e se cria a espiral do silêncio. Você fala contra isso, você é um populista penal. Você fala contra isso, você está dando vazão à sua sanha punitivista. Você está reprisando um discurso midiático de impunidade. Não existe isso. Você é um colérico persecutório, você é um sádico que gosta de colocar as pessoas na cadeia para vê-las sofrendo. Você é um racista, você é um fascista, você é um dentista, um esgrimista e o pior dos anátemas, você é um gremista. Então o garantismo ele se insere dentro desse contexto, um contexto de estratégia política que Ferraioli, lá nos anos 70, através do movimento Magistratura Democrática, lá na Itália, um movimento de juízes magistrados, aliás, magistrados, são lá tanto juízes quanto membros do Ministério Público, de esquerda, e que estavam vinculados ao Partido Comunista Italiano e que queriam fazer revolução. E estabeleceu Ferraioli uma estratégia política que fosse corroer por dentro a justiça que ele considerava burguesa. Então ele estabeleceu essa estratégia política desse movimento, e depois disso aí surgiu o garantismo, mas o pano de fundo do garantismo é a luta de classes. Tanto é que Luiz de Ferraioli confessa em um artigo escrito no ano de 78 com Danilo Zolo, que o segredo para que nós... Tu pode passar? Não, pode continuar aí. Desculpe, não vi que tu já passou. O segredo para que nós acabemos com o crime é a socialização dos meios de produção, a superação do trabalho assalariado e a recomposição social do trabalho, que são os eixos de todo o projeto digno de chamar-se socialista. Porque o socialismo é uma terapia estratégica contra o delito. Porque o delito, senhores, ele não nasce da consciência individual, e sim dos espaços sociais corrompidos pelo capitalismo. E se nós conseguirmos uma transição rumo a situações sociais menos criminógenas, como o maldito capitalismo é, e o socialismo será uma situação menos criminógena, nós vamos conseguir destruir os lugares antissociais onde nascem os delitos, sobretudo a instituição carcerária. Quem diz que Ferraioli não é abolicionista deve ler melhor Ferraioli, porque a lei, além de pregar a um médio prazo o fim da pena de prisão, ele pega também a pena máxima privativa de liberdade, são 10 anos. Então ele prega uma sociedade, e aqui nós temos que lembrar aquela máxima de Benedetto Croce, de qual é o objetivo de uma doutrina. Pois aqui ele confessa, ele quer uma sociedade libertada das categorias da ética cristã burguesa. Aqui ele mistura burguês com cristão, mas o alvo é cristianismo, dentro daqueles 3 pilares que o próprio Antônio Gramsci dizia que sustentavam a civilização
ocidental e que impediam a revolução, que é, além do direito romano e a filosofia grega, a cultura judaico-cristã. Então nós temos que criar uma sociedade, segundo Ferraioli, sem moral, porque a instância moral será resolvida de outra forma, materialistamente, em uma sinergia dos interesses e da liberdade. Que lindo, né? Que lindo. Pode passar adiante. Então, o que o garantismo é? Ele é um instrumento de contaminação do sistema jurídico brasileiro. Nós temos aqui, como ele surge da teoria crítica, ele se presta a uma articulação. Uma articulação que todos os sociólogos dizem que deve haver entre criminologia, entre a dogmática jurídica e entre a política criminal. Uma deve trocar figurinhas com a outra. Então, o que o garantismo é? Ele faz parte dessa articulação à luz da luta de classes e da mentalidade revolucionária. Então, nós temos a criminologia crítica, que é a criminologia marxista, que enxerga o crime como uma expressão da luta de classes e que o nosso sistema é um sistema irracional, um sistema ilegítimo, porque ele serve de técnica de controle social para manter uma hegemonia de classe. E é uma técnica violenta, é uma técnica ineficaz, uma técnica que não combate adequadamente o crime, portanto, ele deve ser modificado esse sistema. A criminologia crítica é a matéria-prima da dogmática garantista. A dogmática garantista não vai declarar isso expressamente, mas isso vai ser o pano de fundo oculto. E o sistema garantista vai ser levado, vai ser inspirado por esses valores revolucionários. E ele vai ter uma função legitimadora nesse maldito sistema penal ilegítimo. Ele vai ter uma função de criar racionalidade nesse maldito sistema penal burguês irracional. E através da vestimenta de um positivismo crítico, ou seja, uma interpretação da Constituição à luz dos valores revolucionários que eles não declaram com todas as letras, que nós vamos chegar, através da crítica constitucional da legislação e do ordenamento burguês, a uma política criminal laxista. Então, o garantismo ele vai informar a política criminal levada a efeito pelo executivo, que portanto, a partir dali está proibido de investir, por exemplo, em prisões, do legislativo, que vai criar leis cada vez mais frouxas, mais brandas, e do judiciário, que vai se adaptar a isso, criando decisões judiciais que afrouxam a lei frouxa. E aí o que vai acontecer? Impunidade, evidentemente. Essa impunidade vai alimentar o círculo vicioso, e de novo nós vamos continuar criticando o sistema irracional, e vamos continuar apelando para a frouxidão e mais frouxidão. Pode passar adiante, por favor. Ferraioli, portanto, ele não contente em estabelecer a doutrina garantista, que ela não é apenas uma doutrina, mas sim uma instância, portanto, um fio condutor, um fiel da balança. O Ferraioli, não contente com isso, ele se achou no direito e com a aptidão para estabelecer 9 máximas de como deve ser um juiz. 9 máximas de deontologia judiciária. O juiz deve ser como eu disse. Eu, Ferraioli, tenho a fórmula matemática do juiz democrático. Senão você não é democrático, você é burguês, se você não seguir essas minhas normas. 9 máximas. Ele foi mais modesto que Javé, porque Javé deu 10 mandamentos para Moisés descer do Monte Sinai. Ele achou que 9 máximas bastavam. Vai criar, através das 9 máximas, que eu não vou entrar aqui nessas 9 máximas agora, mas o espírito delas é tornar a punição quase que impossível, punir somente quando possível, quando impossível não punir, e na pena mínima admitida pelo ordenamento jurídico, criar um desequilíbrio entre a acusação e defesa, com a desculpa de que o réu é a parte mais fraca no processo. Ah, mas e a vítima? Ah, mas a vítima é a parte mais fraca na hora do fato. Na hora do processo é o réu.
E a vítima não faz parte da relação processual, não tem nada a ver com esse negócio de processo, deixa a vítima para lá. E o juiz, segundo Ferraioli, deve ser indiferente à busca da verdade. Esse negócio de ficar se importando com a verdade é coisa de juiz burguês. É coisa de um juiz, inclusive, moralmente irresponsável, é o que ele diz. Então, o que ele cria? Ele cria o juiz Pilatos. O juiz que não se importa com a verdade. Pilatos foi o sujeito que, perante a própria figura de Deus, o verbo, a verdade encarnada em sua frente, olhou para Jesus Cristo e não o reconheceu. Ainda perguntou para Nosso Senhor Jesus Cristo, quid veritas? O que é verdade? Quer dizer, é um sujeito que não se importa com a verdade, é o juiz Pilatos. Esse é o juiz modelo para Luigi Ferraioli. Então o direito penal serve, o garantismo serve como uma camisa de força. Fora do sistema não há solução, só que a solução da realidade está fora do sistema, porque o sistema não oferece a solução. Então ele vincula uma utopia de uma justiça perfeita com um pragmatismo amoral, um pragmatismo que ele não declara. E o positivismo crítico é uma tática utilizada para uma dogmática revolucionária que é a sua verdadeira estratégia. Então o poder judiciário não pode ser um poder, ele deve ser um contrapoder. Ele deve, dentro do poder, derruir o poder até que ele de tão bagunçado que ele deixe de ser um poder e se torne outra coisa. Vai ser um instrumento de fomento do caos e que vai acabar favorecendo o poder hegemônico. Já passou? Não. E o que gera isso aí? Um desequilíbrio e um relativismo moral em que crime só é crime quando for algo que atenta contra o projeto de poder, contra a revolução. Bandido bom é bandido nosso, não é bandido morto. Aí o Ferraioli, ultimamente, ele tem dado claríssimas demonstrações disso ao crucificar a Operação Lava Jato, ao crucificar o juiz Sérgio Moro, ao crucificar o processo de impeachment pelo qual nós passamos recentemente. Sem ter lido uma linha de nenhum processo, ele consegue enxergar violações e mais violações às garantias. Por quê? Porque não se rezou pela cartilha do seu sistema garantista, isso é tudo heresia. Aí é tudo medieval, aí é tudo inquisitorial. Então o bandido que nós queremos combater é o bandido, que na verdade é o bandido que não é da nossa patota. Se for dos nossos bandidos, é bandido bom. Pode passar adiante. Pode passar adiante. O juiz, então, ele não é mais, para o garantismo, um juiz, ele sim um engenheiro social. Aquilo que Gramsci chamava de agente de transformação social. A estratégia é a hermenêutica constitucional, na qual ele sequestra as garantias constitucionais, os direitos, os princípios constitucionais, que são instrumentalizados para servir de instrumento a um projeto de poder. Ou seja, ideologizou a Constituição. É uma ideologia o garantismo penal. Pode passar adiante. Lá na Argentina, o garantismo penal já é há muito tempo combatido, porque lá a gente tem os nossos aqui, mas lá eles têm o Eugênio Raul Zaffaroni, né, que é um abolicionista de mão cheia. E lá ele sabe identificar o garantismo como uma mentalidade ligada a um movimento que alteia a bandeira das garantias penais, que ninguém discute. Quem discute garantias penais? Alguém é contra aqui alguma garantia penal? E, portanto, não serve para definir nada. É um raciocínio tautológico ser garantista, mas quem é que é contra as garantias? Está brigando com quem? Com o fascismo que já acabou há muito tempo? Com o Estado Novo varguista, onde o réu tinha que provar sua inocência? Mas questiona parte do pressuposto da ilegitimidade do sistema para buscar a extinção desse sistema e a substituição dele por outro, né, que é o nosso sistema. Sistema revolucionário. Portanto, é um cavalo de Troia, como diz a Diana Cohen Agreste, na Argentina, na nossa justiça. Porque os agentes públicos encarregados de fazer justiça, que vivem do suor do contribuinte brasileiro, eles estão lá dentro do sistema, sabotando o sistema e sabotando quem o paga. Então, pode passar a próxima. Nós temos, no Brasil, um tempero da escola de Frankfurt, dentro dessa estratégia revolucionária,
que é a figura do bandido social. Bandido social de Eric Hobsbawm, que Herbert Marcuse elegeu como um agente revolucionário, né? O lumpen proletariado, o bandido social, né? A estratégia aqui que vigora na América Latina é a narco-guerrilha, que surgiu aqui no Brasil, lá no presídio, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, quando o Comando Vermelho surgiu a partir da simbiose de presos políticos que adestraram presos comuns que se tornaram os líderes do Comando Vermelho. Em Taubaté a mesma coisa para surgir o PCC, já influenciados pelo Comando Vermelho, assim como lá no Presídio Central em Porto Alegre surgiu a facção Os Manos. E isso se repete em todos os estados do Brasil. Como foi explicado no livro Red Cocaine, que o meu colega o Diego Pesce aqui já citou, e como Olavo de Carvalho, faz 20 e poucos anos, explicou no artigo Bandidos e Letrados, que está aí para quem quiser ler. E que ninguém costuma prestar muita atenção, embora seja não só profético, como algo sinistramente verdadeiro. Pode passar adiante. Só que a corrupção da nossa inteligência, ela leva a nós substituirmos a realidade por outra coisa. Então, o sujeito que pensa que é bonzinho, o sujeito que pensa que é humanista, ele não quer mais saber da realidade. Ele não usa mais a linguagem para se referir a coisas concretas. A linguagem é restrita a fórmulas verbais que nada significam, são conceitos ocos, que são defendidos como realidades. Isso o professor Olavo de Carvalho chama de escrever cartas para Papai Noel. O sujeito escreve cartinhas para Papai Noel, não passa de um irresponsável, que gostaria que o mundo fosse da maneira como ele acha bonito ser o mundo, independente de como a realidade é. E aí o sujeito vai acabar repetindo como papagaio tudo aquilo que os seus mestres da academia, aqueles ideólogos, já eles também corrompidos, com a mente corrompida, mandam dizer. E eles repetem esse discurso achando que estão pensando com a própria cabeça. Enquanto mulheres, mães grávidas, mulheres com filho no colo, são baleadas nas esquinas por bandidos, eles estão lá fazendo evento pedindo o fim do cárcere, dizendo que chega de prisões, chega de massacres por um mundo sem cárcere. Isso aí é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Pode passar, por favor. E aí essa mentalidade gera essa corrupção da inteligência, gera atrocidades como essa aqui. Atrocidades que vêm, muitas vezes, de uma mentalidade que o sujeito nem sabe, o sujeito acha que está fazendo um bem. Como, por exemplo, essa audiência de custódia que aconteceu lá em Santa Catarina, em que o sujeito que tinha sido preso por tentativa de homicídio contra integrantes de outra facção foram colocados em liberdade numa audiência de custódia. E o juiz fundamenta dessa forma. Tudo indica, porém, que se trata de acerto de contas entre membros de facções criminosas, o que não coloca em risco a sociedade, já que é fato isolado e determinado. A prisão do conduzido, inclusive, pode colocar em risco a sua vida. Coitadinho, vamos soltá-lo. Faça o exposto, concedo a liberdade provisória. Pode passar. Outra situação, fruto dessa escola de escritores de cartas ao Papai Noel. Um preso com antecedentes por tráfico e homicídio, preso com 6 armas de fogo, inclusive um fuzil, após trocar tiros com a polícia, ele é colocado em liberdade. Ele é liberado numa audiência de custódia e o juiz fundamentou dizendo que é uma tentativa de trazê-lo de volta ao convívio social. Ele não estava no convívio social antes? Pode passar adiante. Outra situação interessante foi um sujeito, 2 homens presos em carro roubado que dizem ser empreendedores. Estavam também com uma chave Michel, coisa parecida. E são colocados em liberdade para a juíza porque ela achou positivo eles terem dito que são 2 empreendedores, vejam só. É verdade, eu não estou inventando isso aqui, eu não teria nem criatividade para conceber um negócio desse. Pode passar adiante. Esse senhor aqui é um defensor público. Tá? Ele escreveu esse artigo, as áreas dele, vou dizer o nome dele aqui, Anginaldo Oliveira. Ele escreveu e assinou essa bobagem.
E colocou terror na população do Rio de Janeiro com essa ideia. Tá? A população do Rio de Janeiro foi, um belo dia, amanheceu com essa ameaça desse sujeito, defensor público, pago pelo Estado, de trazer de volta todos os presos, os chefes das organizações criminosas do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, de volta para o Estado. Ah, por quê? Ah, porque, coitados, eles estão isolados demais. Pobrezinho do NEM, pobrezinho do Fernandinho Beiramar, pobre do Marcinho VP. Mas o senhor é contra contato do preso apenas no parlatório? O contato pessoal, o abraço, sobretudo das crianças, é da pessoa humana. Quando você está em situação de fragilidade, o NEM da Rocinha estava numa situação de fragilidade quando ele comandou aquela guerra que teve na Rocinha contra o Rogerinho 157 no ano passado, deve ser por causa da fragilidade. Ele precisa, quando está em situação de fragilidade, de um abraço amigo. Isso não é possível, né? Se estiver em vigilância, né? Não pode ser vigiado. Se ele não for vigiado, imagina, ele não vai fazer nada de errado. Pode passar adiante. Isso aí resulta nessa atrocidade que nós temos aqui colocada em prática, em marcha no nosso país, com chancela do Supremo Tribunal Federal, através de um dos nossos ministros, que é a Agenda Nacional do Desencarceramento, em que, dentre outras coisas, ele explica por que nós não temos vagas prisionais suficientes. Porque é da ideologia que comanda a nossa política criminal a proibição de investir em construção de novas unidades prisionais e, inclusive, também de internação para adolescentes. Construir presídios? Nem pensar? Não pode? Imagina, vai criar uma tentação no magistrado, que já é um colérico punitivista, de encarcerar mais. Então nós precisamos da superlotação para que os magistrados não fiquem tentados a dar vazão ao seu sadismo e prender todo mundo que aparece na sua frente. E outra pregação da agenda do desencarceramento que merece destaque é a pregação da descriminalização de condutas, algumas condutas, sobretudo, a coincidência, aquelas ligadas ao tráfico de drogas. Então esse programa aqui, que eu chamo de Mais Impunidade, programa Mais Drogas, Mais Crime Organizado, e que tende a favorecer a nossa bandidocracia. Então, o Estado abriu mão do sistema carcerário, entregou a administração para os presos, foi cômodo, porque os presos organizaram o caos que o Estado deveria ter organizado, mas assim eles adquiriram poder. Adquirindo poder, adquiriram dinheiro. E não tem ninguém que goste mais de cela superlotada que chefe de facção que mora na cela. Um agente penitenciário gaúcho disse isso numa entrevista, não deu o nome, mas ele disse com todas as letras. Quando está a cela superlotada e a gente começa a parar de colocar preso ali, ele diz, não, coloca mais gente, pode vir mais, tem espaço. E as celas mais superlotadas são aquelas ocupadas pelas facções, as galerias das facções. Por quê? Porque isso é dinheiro. E aí ele consegue dominar o presídio dentro e o presídio fora por conta da superlotação. Eles reclamam da superlotação, fazem aquela foto horrorosa com todo mundo na grade, mas os chefes de facção querem mais é que lote cada vez mais. Aí mandam dentro, mandam fora, na favela, no morro, na vila, eles dominam a população, aterrorizam a população, fazem algum assistencialismo, um populismo e oprimem. E ali a lei funciona, é a famosa lei do cão. Eles conseguem o apoio e impõem o terror. Aí ninguém colabora com a polícia. São grupos expansionistas que querem adquirir cada vez mais territórios nas comunidades. E aí o garantismo não funciona. O direito de inviolabilidade do domicílio não é nada perto de um traficante que quer esconder droga na tua casa. Ai de ti se não esconder. Ai de ti se tu não sair do apartamento, do conjunto habitacional que o tráfico gostaria de ocupar. Ou você vai ser exterminado por ser recalcitrante, ou você vai ser expulso. Então se criou um nicho que deu muito poder ao crime organizado, que é o controle interno e externo dos presídios. E não é por acaso que o tráfico de drogas prolifera tão facilmente. E não é por acaso também que o ministro Barroso, que o Marcinho VP,
que o Fernandinho Beiramar, o NEM e os sociólogos e os criminólogos do nosso país, todos eles têm um discurso uníssono para solucionar, como eles quisessem solucionar, o problema das drogas, descriminalizando as drogas. Pode passar. A pergunta que ninguém faz quando nós falamos em descriminalização das drogas é quem é que vai ganhar com isso. E a gente não lembra que nós temos um monopólio da produção, da comercialização e do transporte das drogas que está nas mãos de uma narcoguerrilha, que fomentou uma explosão de consumo, uma guerra ineficaz, que o próprio Estado quis que fosse ineficaz, porque não tratou como guerra contra eles, um caos na segurança pública que gerou esse debate distorcido, que não pergunta quem vai ganhar com isso, e sim pergunta se isso aí é direito, se eu tenho direito de me viciar, ou se isso é uma alienação. Quem é contra, no máximo diz isso. É o que é permitido no debate acadêmico. Não pode perguntar quem é que vai ganhar com isso. É claro que o sujeito que diz que é alienação vai perder e as drogas serão legalizadas no Brasil, é questão de tempo. E depois que legalizar esse suposto direito e regularizar o traficante, nós vamos alimentar com mais e mais dinheiro, com essa mensagem, a narcoguerrilha. Com tudo o que está por trás dela. Pode passar. Pode passar. Então nós estamos vivendo uma situação de neurose ideológica. O professor Olavo de Carvalho cita sempre o psiquiatra argentino Juan Alfredo César Miller, que dizia que a neurose é uma mentira esquecida, na qual você ainda acredita. Então nós hoje acreditamos que as causas do problema são soluções. Nós combatemos a polícia, sucateando a polícia judiciária, sucateando a polícia militar, enchemos os presídios, superlotamos os presídios, deixamos os presos comandar os presídios, geramos impunidade, doutrinamos ao invés de ensinar nas escolas, acabamos com a inteligência. Nós defendemos um laicismo, na verdade um ateísmo disfarçado de laicismo. Nós defendemos a infância e juventude, permitindo que as crianças fumem crack nas cracolândias, para elas, se sobreviverem, se tornarem soldados do tráfico de drogas, que vão combater a coitada da polícia entrincheirada, que só pode entrar numa região dominada pelo tráfico com armas de guerra, para enfrentar pessoas que são capazes de degolar, de atirar na cara, de esquartejar e de queimar vivos seus inimigos. O máximo que se consegue aqui na nossa cultura da bandidolatria é exaltar o empoderamento feminino através de colocar um fuzil na mão de uma traficante para que ela se enfie uma boca de fumo. Enquanto isso, o Estado, ele desarma o cidadão, né? Porque só ele, Estado, que deixou que acontecesse tudo isso aqui, ele pode proteger. E a gente tem que acreditar que isso vai acontecer realmente, né? Isso aí, nem Papai Noel acredita. Pode passar. Então, a síntese do nosso problema no nosso país é que Judas e Pilatos estão in love. A Pilatos se uniu Judas. Judas seduziu Pilatos e disso gera o sistema cultura garantista. O procurador-geral da Câmara Nacional de Apelações da Argentina, Herman Moldes, ele nos sintetiza bem o que é o garantismo na visão deles. Lá eles batem no Zaffaroni muito por conta do garantismo, e isso é assunto nos programas de rádio e televisão. Ele considera que o garantismo ele contamina o debate político com demagogia instrumental, que gera ressentimento social. Considera o garantismo uma monstruosa criatura intelectual que se disfarça de garantismo sem garantir nada, porque ele não tutela direitos e liberdades das pessoas, e sim estabelece travas insuperáveis ao exercício da legítima força coercitiva e da autoridade do Estado. Ele facilita somente e só garante a violência, a criminalidade, a impunidade e o caos. Pode passar. Senhores, eu me despeço aqui, mais uma vez homenageando a Cláudia, porque ela é um exemplo aqui de coragem. E se ela tem essa coragem toda, não é porque ela está pensando no próprio umbigo, não. É porque ela resolveu se sacrificar. E se sacrificar por um país que não tem mais voluntários que se sacrifiquem por ele. Ela se doou para podermos estar aqui hoje. É uma honra para mim poder ter sido convidado por uma pessoa como você, Cláudia. Esse momento que nós vivemos no país hoje é gravíssimo. Nós temos bandidos, psicopatas, um poder armado e criminoso capaz de tudo. E pessoas como a Cláudia, que tem coragem de enfrentar isso aí, de dar sua cara a tapa,
correndo todos os riscos possíveis e imagináveis, precisam ser exemplo e precisam ser seguidos. Nós precisamos mais voluntários que tenham coragem. E, para tanto, nós precisamos sair do nosso atomismo. Parar de pensar, eu estou bem, eu tenho meu salário, eu tenho a minha família, eu vou e volto para o trabalho, ainda não fui afetado pela criminalidade, não fui assaltado ainda, não morreu ninguém da minha família. Isso pode acontecer mais dia, menos dia. Mas, se nós não pensarmos pelo menos, se não pensamos em nós, se só pensamos em nós e no nosso núcleo, que pensemos no próximo. Para que a gente, através da coragem, através do amor ao próximo, nós tenhamos a coragem de lutar contra isso. Eram essas as palavras que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, fiquem com Deus.